Vamos começar de novo os estudos. Então, eu vou fazer mais um capítulo de revisão para vocês. Tudo bem? Toca para frente aí, ó. Muito bem. No tema 4, a gente tem o seguinte, a definição de função, que está na página 14 da tua apostila de revisão semestral. Diz assim, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação binária de A em B é uma função f de A em B quando cada elemento do conjunto de partida A se relaciona por meio de f com um e apenas um elemento do conjunto chegada B. Ou seja, é aquela velha historinha de você ter uma relação de cada elemento em A relacionar-se com um único elemento em B. É aquela palhaçada de cada filho tem um único pai. Veja, pode ter um pai com muitos filhos, pode ter um homem adulto aqui que não tem filhos, mas cada filhozinho do lado de cá obrigatoriamente tem que participar da função. Tudo bem? Tudo bacana? Então veja esse exemplo aqui, ó. Coma por R$ 44,00 o quilo, a partir de 500 gramas, coma à vontade por R$ 22,00. É isso que está acontecendo. Eu vou apagar aqui para te mostrar de novo, para te mostrar o que está acontecendo. Olha aí. Cada elemento do conjunto A se relaciona uma única vez com o elemento do conjunto B. Você não come nada, não paga nada. Você come 0,1 grama, ou seja, 100 gramas, paga R$ 4,40, porque é R$ 44,00 o quilo. Vezes 0,1 dá isso daí. Você come meio quilo, paga fixo R$ 22,00, que é o preço de metade de 44 também. Mas daí para frente, a promoção diz a partir de 500 gramas, coma à vontade por 22. Então todos os pesos, até pi, se você comer pi quilos, tudo vai a 22. O 76 fica sem efeito. Olha a cara da função do lado de cá. Y é igual a 44 vezes o x, se o x é menor que 0,5, menor que meio quilo, ou R$ 22,00 fixo para meio quilo em diante, para x maior ou igual a 0,5. Tá certo? Essa representação que está aqui é a representação através de diagramas de Venn, ou de conjuntos de Venn, ou diagramas de Euler. E do lado de cá eu tenho a mesma representação, a representação da função, só que num plano cartesiano. X, os valores das abscissas, y, as ordenadas. Note que na primeira parte, a função, vou trocar de cor aqui para pegar, ó, a função é 44x. Então, a função do primeiro grau eu tenho uma reta crescente. Daí para frente, a função é constante, sempre R$ 22,00. Tudo bem? Você tem um gráfico no plano cartesiano. É isso. Vamos ver para adiante. Muito bem. Notação, maneira de escrever a tua função. Então tá aqui, ó. F é uma função de A em B, tal que y é dado em função de x, ou seja, cada y de B será dado a partir de alguma lei que associa y com o valor de x. Tá ok? Ou, de uma maneira mais simples, olha aqui, f de A em B, tal que x conduz a y. X implica em y. Isso também significa que y é dado em função de x. Essa expressão aqui é a mesma que a anterior, só escrito de maneira diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que y depende de x. Dado o valor de x, você obtém o valor de y. Mais vocabulário. Domínio da função. O que é o domínio da função? O domínio da função são todos os valores que você pode atribuir ao x. Tudo bem? Todos os valores que você pode colocar no conjunto partida. O conjunto x está aqui, o conjunto A, conjunto partida. Os valores que você consegue atribuir ao x são os valores do domínio. O contradomínio é todo o conjunto B. Agora veja, tem elementos, o conjunto B tem y, né? Tem elementos em B que você nunca vai acabar usando. O contradomínio possui esses elementos. Não tem problema se tiver elementos sobrando em B. O pedaço do conjunto B que você efetivamente usa chama-se imagem. Ele fica aqui dentro. É um pedacinho do conjunto B. É um subconjunto do conjunto B. Tudo bem? Tranquilo?
Então vem aqui para frente, olha. Vamos ver como é que você tem problemas para encontrar o domínio de uma função. Basicamente, o domínio de uma função é só você olhar para a cara dela, para a cara da lei que associa a função, e verificar que algumas regras têm valores de x que não satisfazem aquela regra, que você nunca pode obter para não correr o risco de errar. Veja, nessa função que está dada aqui em cima, f de x igual a x ao quadrado mais 16, eu não tenho problema nenhum. Se você quiser colocar um x aqui positivo, eu sei fazer a conta. Qualquer número positivo ao quadrado dá resultado, somado com 16 dá resultado. Se você pegar um x negativo e elevar ao quadrado, dá resultado, soma com 16, fica bonito. Se você quiser zero ao quadrado, também dá resultado, não tem problema nenhum, fica tudo bonito. No entanto, olha esta de baixo. Se você pegar aqui esta função, 2x menos 1 dividido por 3x mais 9, existe aqui um problema sério. Eu não consigo resolver se o denominador de uma fração der igual a zero. Então aqui, minha restrição está aqui. 3x mais y tem que ser diferente de zero. Você passa o 9 para lá, fica 3x diferente de menos 9. Divide por 3, x fica diferente de menos 3. Então eu tenho um domínio dado desse jeito. Se eu colocar menos 3 no lugar de x, 3 vezes menos 3, menos 9. Com mais 9, 0. O domínio é o conjunto dos reais, exceto o menos 3. Com exceção ao valor do menos 3. Porque se eu colocar menos 3 no denominador, o denominador fica 3 vezes menos 3. Menos 9, com mais 9, 0. Zerar o denominador, eu não sei fazer conta. Não existe divisão por zero. Então, primeiro problema para a obtenção do domínio. Nossa, isso era para ser um primeiro. Não existe denominador igual a zero. Segundo problema, está aqui embaixo. Quando eu tenho uma raiz de índice par, dentro da raiz o número não pode ser negativo. Ou seja, função f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. X menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Nunca pode ser negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o que você faz? Passa o 2 para o outro lado. X menos 2 igual a zero. Passa o 2 para o outro lado. X igual a zero, não. Maior ou igual a zero. X menos 2 maior ou igual a zero. Passa o 2 para o outro lado. X é maior ou igual a 2. Está aqui. O domínio da minha função é, então, do número 2 até o mais infinito. Qualquer número x maior ou igual a 2. Tudo bem? E para finalizar essa parte de domínio, o problema quando tudo fica junto. F de x igual a 2x dividido pela raiz quadrada de 5 menos x. Aqui eu tenho o 5 menos x dentro da raiz quadrada. Então, ele não pode ser negativo. E a raiz quadrada de 5 menos x está no denominador. Então, ele não pode ser zero. A restrição é aqui, 5 menos x tem que ser um número maior do que zero. Nem igual a zero não pode. Negativo não pode por culpa da raiz e não pode ser igual a zero por culpa do denominador. 5 menos x é maior que zero. Isso dá um pouquinho mais de dificuldade para resolver, porque você vai mandar o x para o outro lado, vai ficar x maior. 5 maior que x. O x aqui vai para o outro lado. 5 maior que x é a mesma coisa que x menor que 5. Ou seja, o domínio vai do menos infinito até o 5. X tem que ser menor que o 5, do 5 para baixo. Do 5 até o menos infinito. Tudo bem? E basicamente são esses três problemas que eu tenho no domínio. O primeiro é quando o denominador não pode ser zero. O segundo é quando dentro da raiz de índice par eu não posso ter número negativo. E por fim, junto tudo. Terceiro caso, eu tenho raiz de índice par no denominador. Não pode ser negativo e nem zero. Tudo bem? Vamos para frente? Bem, como é que funciona o gráfico de uma função? Gráfico cartesiano. Quando você observa um plano cartesiano x na horizontal, y na vertical, você só diz que tem uma função se, quando você pegar um valor do domínio no x e subir paralelo ao eixo y,
essa retinha que eu fizer aqui para cima, cortar a função, o gráfico, num ponto só. Esse desenho que eu estou mostrando para vocês, a minha reta vermelha corta o gráfico da função 2 vezes. Então, não é uma função. Não é uma função. Por quê? Porque você tem aqui para cima um único valor de x com 2 imagens, ou seja, um filho com 2 pais. Não pode ter isso daí. E também, para o lado direito aqui, olha, tem um x anotado aqui, que quando você sobe, é um buraco aberto, uma bolinha aberta na função. Então, não existe função para esse cara x aqui. Ou seja, é um valor do domínio que não tem função para ele, parando na definição. A definição não diz que todo o valor do domínio tem que ter uma imagem? Pois é, dessa vez eu tenho um filhinho aqui sem pai. Não pode. Do restante, então, como é que funciona? Quando é que eu tenho um gráfico bonito que eu posso falar, olha, este gráfico é uma função, é um gráfico de função. Quando eu tiver uma curva tal que cada elemento de x toca uma única vez. Toca e toca uma única vez no gráfico da função. Não toca duas e também não toca nenhuma. No primeiro caso tocava duas e no segundo caso não tocava nenhuma. Tinha um buraquinho. Tudo bem? Bacaninha? Adiante. Determinação do domínio e da imagem de uma função por meio do gráfico. No gráfico é fácil. Como é que você olha o domínio? No eixo x. Quando você tem o gráfico da função aqui, essa curva aqui é o meu gráfico da função, então a determinação do domínio é aqui, ó, vai do A até o B. Basta você olhar se o A é fechado, porque na função era fechado, nesse caso aqui o B é aberto. B é aberto. Então o domínio da minha função é qualquer x entre A e B. E a imagem? A imagem eu procuro no outro eixo, no eixo y. O eixo y é o do contradomínio. A imagem é todo o pedaço que foi usado, nesse caso aqui, de C até D. Lembrando que em C ele é fechado, porque tinha sim bolinha fechada no gráfico, e em D ele é aberto, porque a bolinha lá no gráfico era aberta. Então aqui a imagem, ó, qualquer valor de y entre C e D. Y maior ou igual a C, porque vale o C, e menor que o D, porque D é bolinha aberta. Tudo bem? Bacana esse negócio? Fácil de ver? Aqui do lado aqui eu tenho, então, o estudo dos sinais de uma função. Assunto bacana também, assunto gostoso de se estudar. Olha aqui, como é que se estuda os sinais de uma função? Muito bacana, muito fácil. Quem estiver acima do eixo x, os pedaços da função que estão acima do eixo x são as partes da função que apresentam sinal positivo. As partes que estão abaixo aqui do eixo x são as partes da função que apresentam sinal negativo. E exatamente os pontos onde a função corta o eixo OX são as chamadas raízes da função, tá certo? Ou os zeros da função. Olha o que está escrito aqui embaixo, então. Neste desenho que eu tenho aqui, quando você olha para a função, para o gráfico da função, quando é que f de x é menor que zero? Nas partes que eu pintei de vermelho, ou seja, x menor que x menos 1, daqui para baixo, você tem gráfico para baixo, do x2 até o x3, toda essa parte aqui, o gráfico fica para baixo, ó, x entre x2 e x3. É isso. Quando é que a função é positiva? Quando é que ela está acima? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Entre x1 e x2, x maior que x1 e menor que x2, e após o x3, do x3 para o mais infinito, x maior que x3. E os valores x igual a x1, x igual a x2 e x igual a x3 são as raízes da minha função. Lá no gráfico, de novo, são os pontos onde a função corta o eixo. São os zeros da função. É isso, sinais, tudo bem? Todo jeito, sinais, você tem que analisar estes três espaços, onde a função é menor que zero, onde ela é maior que zero e onde ela dá igual a zero. Vamos para frente? Pois é. E quando que eu digo que uma função está crescendo
ou decrescendo? Muito fácil. A função ela é crescente quando você caminha em cima do gráfico e da esquerda para a direita o gráfico está subindo. Olha esse primeiro pedaço. Vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo. Finge que eu estou conseguindo ir em cima do gráfico até parar neste ponto. Neste ponto aqui. A partir desse ponto, o meu gráfico começa a descer. Olha lá. Ela é decrescente, 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 até chegar nesse ponto aqui. Daqui para frente, ela volta a ser uma função crescente. E cresce, 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 cresce. Tá vendo? A minha função é crescente para x menor ou igual a x2, nesse espaço que ela está subindo, e do x4 para frente, x maior ou igual a x4. E a minha função é decrescente desde o x2 até o x4. Para x decrescente, para x maior ou igual a x2 e menor ou igual a x4. Exatamente no ponto x2 e no ponto x4, tanto faz se você diz que ela é crescente ou decrescente. Na verdade, ela parou. É aquele momento onde ela dá aquela paradinha no ar, lá em cima, ou paradinha aqui embaixo, no x4, e para de crescer e começa a decrescer. É o momento onde ela para, onde o beija-flor para no ar. Tudo bem? Bom, classificação de funções quanto a sobrejetora, injetora ou bijetora. Muito fácil. Quando é que você diz que a função é sobrejetora? Olha o nome. Sobrejetora é quando não sobra. Não sobra onde? No conjunto A? Imagina, no conjunto A já não sobrava ninguém. Todos os elementos do conjunto A, obrigatoriamente, precisavam participar da função, não é? Agora, eu digo que a função é sobrejetora quando não sobra ninguém em B. Ou seja, o contradomínio é a própria imagem. Toda a imagem é todo o contradomínio. Desculpa, a imagem é todo o contradomínio. Eu uso todos os elementos do B. Veja, mas o elemento do B está usado 2 vezes. Não tem problema, mas todos estão sendo usados. A função é sobrejetora. Sobrejetora não sobra em B. Sobrejetora não sobra em B. Vai para frente. E injetora? Injetora é quando as flechas são simples. Quando cada elemento de A é ligado a um único elemento de B. Você pega uma seringazinha com uma agulha e aplica uma injeção. Uma injeção. Injetora. 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 Cada elemento uma vez só. Não aplica 2 vezes. Você lembra que na função anterior eu tinha função na sobrejetora. Vou até voltar aqui o slide. Não vou não. Deixar assim mesmo. A função injetora, naquele cara lá, não era, a sobrejetora daquele caso não era injetora, tinha uma flecha dupla. Aqui não pode ter, tudo bem? Mas aqui está sobrando. Ora, significa que esta função não é sobrejetora, ela é só injetora. Veja aqui no nosso caso aqui, ó, no nosso caso aqui do lado aqui. Estas funções do jeito que estão aqui. Como é que eu analiso se ela é injetora e se ela é sobrejetora? Injetora eu pego aqui, ó. Cada x que eu pegar sobe uma vez só. Tá vendo? Aqui nesse meio aqui, uma vez só, uma vez só, uma vez só, uma vez só, uma vez só. Para cada x, eu estou pegando um único y. No entanto, quando eu pegar este y aqui, ele veio de x diferente, de 3x diferentes. Olha, vou pegar e marcar com outra cor aqui, ó. Este verdinho, este aqui e este aqui. Todos estão na mesma altura, tá vendo? Então eu tenho funções diferentes. Tá bem? Elementos distintos do domínio não estão levando a imagens distintas. Tá vendo? Elementos distintos do domínio estão levando a mesma imagem. Então, ela não é injetora. Mas note que ela vai para o infinito e vai para o infinito. Então, ela é sobrejetora. Por quê? Todo o conjunto Y está sendo utilizado.
Todo, 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 todo. Já no caso de baixo, olha, o conjunto y está sendo todo utilizado? Não. Ele só está sendo utilizado do x para cima, daqui para cima. Então, essa função de baixo não é sobrejetora. Não é sobrejetora, mas ela é injetora. Por quê? Porque eu pego um valor aqui de x, subo, tem um valor em y, e ele é único. Esse valor de y aqui não serve de imagem para mais ninguém, a não ser para esse x. Quando eu pego esse outro valor aqui, sobe, encontra uma função aqui e volta lá. Para esse valor de x, eu tenho um único y. E esse y só é imagem para esse x. Então, esta função, sim, é injetora. Minha habilidade de desenhar é muito linda, muito boa. Tudo bem? Bacana? Vamos para frente? Por fim, função bijetora é aquele funçãozinha bonitinha, casinha da Barbie. Cada elemento de x com o seu elemento de y, o outro elemento de x com o seu elemento de y, o outro elemento de x com o seu elemento de y, e o outro último x aqui com o último y. Não sobra ninguém no conjunto A, porque senão não seria função. Também não está sobrando ninguém no conjunto B. Então, essa é uma função sobrejetora. E cada elemento de A leva a um único de B e vice-versa. Flechinha simples, não tem flecha dupla. Cada flechinha simples. Então, ela também é injetora. É in e é sobre, ela é bijetora. Tudo bem? Vamos para adiante. O que é uma função par? Está aqui a definição aqui em cima. A função par é aquela que quando você aplica, você calcula f de um valor x e o f do seu oposto menos x, o resultado dá o mesmo. Veja, isso acontece muito bem nas parábolas. Olha aqui nessa parábola de baixo. Quando você calculou o x aqui valendo 2, sobe, obteve este resultado aqui. É o mesmo resultado que para quando você calculou o x valendo menos 2. F de 2 está aqui em cima feito, olha. Olha aqui, ó. A função é x ao quadrado mais 1. F de 2 dá 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. E o f de menos 2? Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5 também. É o mesmo resultado, é 5. Então, essa função é dita uma função par. A função par, então, tem por característica a ideia de simetria de reflexão no eixo y. Finge que eu estou marcando o eixo y corretamente aqui. Aqui no eixo y tem um espelho. O mesmo desenho que eu tenho para o lado direito, olha a parábola aqui, é o mesmo para o lado esquerdo. Tudo bem? A parábola é simétrica no eixo y. A função y, a função ímpar, a função ímpar acontece o contrário. Ó. F de menos x é menos f de x. Então, desse lado aqui, ó, nessa reta, que é 2x, quando eu pego aqui x valendo 2, calculo 2 vezes 2, dá 4. Tudo bem? Se eu calculasse o menos 2, se a função fosse par, teria dado o mesmo 4, mas não. Dessa vez aqui, o resultado deu desenho mais mal feito. Eu peguei aqui também, né? Peguei errado. Deixa eu pegar aqui. Apaga isso daqui, ó. Não é o 2, não é aqui não. O menos 2, né? O menos 2 é bem para cá. Menos 2. Quando eu peguei menos 2 e calculei, adivinha quanto que vai dar o resultado? Vai dar 4 também? Não. Vai dar menos 4. Como eu escrevo bem com o meu mouse. Que maravilha. Tudo bem? Função par, simetria axial, ou simetria por reflexão. Função ímpar tem uma simetria rotacional. Você pega o desenho que estava aqui no primeiro quadrante, rotaciona, joga lá para o terceiro quadrante. Tudo bem? Bacana? Para adiante. É hora de fazer conta. Vamos fazer conta? Vamos resolver as atividades? Eu estou fazendo algumas das atividades e deixando algumas para vocês. Tudo bem? Dados os conjuntos A, menos 1, 0 e 4. Está aqui o conjunto A, já desenhei aqui. E B, o conjunto menos 2, 3 e 6. Faça a representação da relação R, xy pertencente a A cartesiano B, tal que x vezes y é maior ou igual a 0. Como assim? Quando você multiplica dois números e o resultado dá maior que 0, significa que eles têm o mesmo sinal ou que um deles é 0. Então, o menos 1
Quando você multiplica por menos 2, o resultado dá 2. Ele serve, o par ordenado menos 1 e menos 2 serve para a minha relação. O próximo aqui, o zero. Quando eu multiplico por menos 2, o resultado dá zero. E eu quero que o produto dê maior ou igual a zero. Então, ele serve para a minha relação. Aliás, o zero, então, pode ser multiplicado por qualquer número de b, porque o resultado sempre vai dar zero e serve, sim, para a minha relação. Tudo bem? O zero eu multipliquei por todo mundo. E o 4, que está aqui embaixo? Bom, o 4, como eu quero que o produto dê positivo, o 4 só pode ser multiplicado pelos números positivos. O 4 pelo 3 e o 4 multiplicado por 6. Aí o resultado dá positivo. Não tenho nenhum produto do número negativo daqui com o positivo da direita, nem vice-versa. Pegar sinais opostos eu não posso, porque senão eu não teria a minha regra lá de que o produto tem que dar maior ou igual a zero. Olha aqui, domínio de menos 1, o 0 e o 4 é todo o conjunto A. Imagem, o menos 2, o 3 e o 6. Eu usei todos os elementos de A e todos os elementos de B. Note que aqui eu estou pedindo que isso seja uma relação. Então, não tem aquela obrigação do conjunto A todo ser o domínio, tá? Mas aconteceu de ser. O domínio é todo o conjunto A. E o B, que é o contradomínio, acabou sendo também todo o conjunto imagem. Acabei usando todos os elementos do conjunto B. Tudo bem? Não tem problema? Não tem problema. Adiante. Agora um probleminha bonitinho para introduzir a ideia de análise combinatória mais para frente, né? Marta é estilista e vai montar um desfile com as roupas que desenhou. Ela tem as seguintes opções: uma camisa xadrez, uma camisa listrada de preto e cinza, uma camisa listrada de azul e uma camisa listrada de vermelho. Então, o problema está aqui, ó, tá aqui na frente, chamando o conjunto A de camisa listrada preta, listrada vermelha, tá vendo aqui? Listrada preta, listrada vermelha, xadrez vermelha e listrada azul. As calças deles são xadrez vermelha, lisa vermelha, lisa azul e lisa preta. Aqui, ó, na direita aqui tá lisa azul, lisa preta, xadrez vermelha e lisa vermelha. Sabendo que no desfile de Marta não poderão ser combinadas camisas xadrezes com calças xadrez. Então, não quero camisa xadrez com calça xadrez. Peças em preto com peças em azul. Não pode ter. São as regras. E nem vestimentas de cor semelhante. Faça o que se pede. Vestimentas de cor semelhante, ou seja, com a mesma cor, não vale. Faça o que se pede. Sendo A e B, respectivamente, os conjuntos das camisas e calças de Marta, represente em um diagrama de Venn a relação R dos conjuntos camisa e calça que poderão ser usados no desfile. Minha representação aqui está aqui, ó. Eu fiz de cima para baixo para caber, para não ficar feio. Já está aí o conjuntinho montado, né? Só fazer as flechinhas, né? Então, a camisa listrada de preta, vamos lá na regra. Não pode camisa xadrez com calça xadrez. Listrada de preta não tem problema nenhum. Peças em preto com peças em azul não pode. Então, a camisa listrada de preta não poderia com a lisa azul. Tudo bem? Também não pode vestimentas de cor semelhante. Então, listrada de preta não pode com a lisa azul, não pode com a lisa preta. Cor semelhante não pode. Agora, listrada de preta poderia sim. Cadê? Não tem problema nenhum, né? Ah lá, não tem problema. Poderia sim, listrada com a xadrez vermelha, com a calça xadrez vermelha. Tudo bem? Essa regra não existe. Só existem as três únicas regras de camisas xadrez. Eu não tinha colocado esse vermelho aqui. Muito bem, acabo de colocar agora. E pode a listrada de preta com a listrada de vermelha, com a lisa vermelha. Isso pode. Isso pode. Depois, a listrada vermelha, olha, só não vai poder com a lisa vermelha. As outras regras são xadrez com xadrez, que não é o caso, e preta com qualquer coisa. Tudo bem? Ou, como é que é? Preta com azul. Listrada vermelha pode sim com lisa azul. Listrada vermelha com lisa preta pode. Listrada vermelha com xadrez vermelha pode, não pode? Pode sim, porque eu não coloquei aqui.
Passa, não passa na regra? Claro que passa. Ó, camisas xadrezes com calça xadrez, isso não pode. E peças em preto com peças em azul, mas não é o caso não. E vestimentas de cor semelhante. Listrada vermelha. Ah, não podia com a xadrez vermelha, cor semelhante. Realmente, eu tinha colocado certo. Olha aí, ó, listrada vermelha com xadrez vermelha não podia não. E listrada vermelha com lisa vermelha também não, porque tem cor semelhante. Então tá certo. Não tinha feito bobeira não. Agora aqui. Camisa xadrez vermelha. Pode com lisa azul? Pode. Passa pelas 3 regras. Xadrez vermelha com lisa preta? Pode. Xadrez não pode com xadrez. E xadrez vermelha não pode com vermelha, porque são cores semelhantes. Por fim, a listrada azul não pode com a lisa azul, porque são cores semelhantes. Ah lá. Peças em preto com peça azul não pode, então listrada azul com a lisa preta não pode. E listrada azul com xadrez vermelha pode, né? Listrada azul com xadrez vermelha pode. Não tem essa regra. Não tem essa regra. Eu tinha comido bronha nessa regra aqui. E, por fim, listrada azul com lisa vermelha pode também. Pronto. Agora, sim, eu tenho o meu resultado. Apresente os conjuntos domínio e imagem. Domínio, todo mundo foi usado. Domínio, coloquei aqui, ó, listrada preta, listrada vermelha, xadrez vermelha e listrada azul. Todo mundo serve o conjunto das camisas que a Marta poderá de fato usar. Agora a imagem, você vai ter que colocar aqui para mim o xadrez vermelha, porque eu não tinha colocado nenhuma vez aqui, né? Eu não tinha colocado aqui, ó. Você vai ter que enfiar aqui. Na verdade, então, o conjunto imagem é todo o conjunto B também. Tudo bem? Tá certo? Eu não tinha usado a xadrez, eu tinha comido bronha nessa regra. Camisa xadrez aqui, com alguma coisa aqui. Tinha comido bronha, mas tudo bem. Vamos para frente? Atividade número 3 agora, olha lá. Considerando a função f de r em r dada por x² mais 10, calcule. Coisa fácil. F de 2. F de 2 é 2² 4 mais 10, 14. A imagem de x igual a 2 é 14. Tudo bem? Continua. F de x igual a x² mais 10. Agora calcula f de menos 3. Está aqui, está aqui. Menos 3 ao quadrado é 9, mais 10, 19. Agora, aqui é diferente. Ó. X para que f de x seja 26. Então, eu pego a função x² mais 10 e coloco que isso é igual a 26. x² mais 10 é igual a 26. Resolvendo a equação do segundo grau, jogo 10 para o outro lado. x² igual a 16. X é igual a raiz quadrada de 16, que pode ser 4 ou menos 4, não é? Que número que é o quadrado da 16? Raiz quadrada de 16 é só 4. Mas aqui serve o menos 4 também, porque menos 4 ao quadrado dá 4. X igual a 4, x igual a menos 4. E está aqui os dois resultados, os dois valores de x, para os quais a função vale 26. Vamos para mais um? Vamos para mais um? Então, vem cá. Com os elementos 0, 2, 1, 4, 1, 5 e 2, 6, que são alguns dos elementos do produto cartesiano M por N, é possível determinar os conjuntos M e N. Com base nestes dados, assinale o que for correto. Viram o que ele está fazendo aqui agora? Vou desenhar aqui, ó, nesse espaço aqui do lado esquerdo aqui, o conjunto M e o conjunto N. Está aqui o conjunto M e está aqui o conjunto N. Com os elementos 0, 2, quer dizer que o 0 mora em M e o 2 mora em N e tem uma flechinha que liga o 0 até o 2. Depois, o elemento 1, 4 significa que aqui tem o 1 e do lado direito aqui no N tem o 4. Tem uma flechinha que liga o 1 ao 4. Note também que tem o elemento 1, 5. Então também tem 5 aqui, sem necessidade de outra pessoa no conjunto M, porque a flechinha vai de 1 até 5. Por fim, tem o conjunto 2, 6. Então tem um 2 aqui no M e tem um 6 aqui no N. Tem o 2 que vai até o 6. Legal? Olha aí o que é possível fazer.
ele falou que, com base nesses dados, assinale o que for correto. É verdade que M tem 4 elementos? Não, não. M só tem 3. É verdade que a união de M com N tem 6 elementos? Tem sim, ó. Conta comigo. Vou pegar o amarelo aqui para pintar. Tenho 0, tenho 1, conta aí, 2. Tenho 3, o 2, 3. Não conto 2 de novo, não. Já são 3 elementos. 4, 5, 6 elementos. Isso daqui é verdade. E é verdade que a intersecção é um conjunto unitário? Claro que é. Quem é a intersecção de M com N? É só o elemento 2, que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Só o 2. E é verdade que M está contido em N? Claro que não. M tem 0, não está dentro de N, N não tem 0. Está aí. As respostas corretas são o item 2 e o item 4, cuja soma dá 6. 2 mais 4. É aquele tipo de problema do tipo da UEL, da UEM da vida, né? Tudo bem? Vamos para adiante? Para adiante é a sua vez. Praticar o 8 e o 12, aprofundar o 10 e o 12. A seção praticar e aprofundar da tua apostilinha de revisão semestral. Tudo bem? Façam esses exercícios, já resolvam em papel separado bonitinho, que nós vamos cobrar que você entregue esses exercícios. Não vem não que o terceirão tem que fazer tudo mesmo, e tem que fazer os outros exercícios que sobraram ainda na página normal de atividades. Tudo bem? Abraços, vamos estudar bastante, cabeça boa, pensem em coisa boa, pensem em coisa tranquila e que logo, logo nós estaremos de volta para finalizar esse ano. Como não? Tudo de bom? Fiquem com Deus.